Fala pessoal, beleza? Vamos começar então o desenvolvimento do nosso game. O jogo que a gente vai criar hoje é o Snake. Para quem não conhece, o Snake é aquele joguinho da cobrinha, onde conforme ela vai se alimentando, ela vai crescendo, né? E o jogo finaliza quando a gente não tem mais para onde ir, digamos assim, a cabeça bate no próprio corpo ou a cabeça bate nas bordas da tela. A gente tem basicamente duas versões do Snake, onde a primeira versão ela tem esse tipo de game over, né, que a gente bate a cabeça da cobrinha na tela. E a gente tem a segunda versão, que é quando a cobrinha pode atravessar a tela de um lado ao outro. Então, por exemplo, se ela está indo nos limites ali da tela do lado esquerdo, ela começa a surgir do lado direito. Então a gente tem essas duas versões, a gente vai desenvolver essa versão onde a cobrinha consegue atravessar de um lado ao outro a tela, tá? Eu não sei se vocês estão assistindo esse vídeo no IGTV ou no YouTube, mas se for no IGTV, eu acredito que no YouTube vai estar uma qualidade melhor, tá? Se for no IGTV, vocês têm o link do YouTube na bio. E se vocês estão assistindo pelo YouTube, na descrição tem o link do Instagram para você seguir a gente. Vamos começar então. Aqui eu estou utilizando o Visual Studio. A versão que eu utilizo aqui é 2017. Vocês podem utilizar a versão que você já tem instalado, mas se não tiver versão instalada nenhuma do Visual Studio, vocês podem utilizar a versão 2019, tá? Que é uma das versões mais recentes. Tem vários tutoriais no YouTube para fazer o download e instalação, então é bem tranquilo para conseguir baixar e instalar o Visual Studio no computador de vocês. Eu vou criar um novo projeto aqui. Esse novo projeto ele vai ser do tipo Windows Form e não Console Application. Ele vai ser o Windows Form porque a gente quer ter poder interagir ele de forma gráfica com o sistema, né? Aqui eu vou dar o nome para o nosso game, eu vou colocar Snake dessa forma e vou dar um ok ali para iniciar o projeto. Eu criei uma imagem aqui para passar alguns conceitos bem importantes do game, tá? O que a gente enxerga nessa imagem aqui? Vários quadradinhos. Essa aqui ela vai ser a área que a nossa cobrinha vai se movimentar. Essa área ela tem 428 por 428 pixels. Qualquer um desses quadradinhos aqui é uma área válida, tá? Tanto a nossa cobrinha quanto a comidinha da cobra, elas vão ter a medida de 15 pixels. Então a cabeça da cobra vai ter 15 pixels, o corpinho da cobra também vai ter 15 pixels. E a comidinha, que vai ser gerada aleatoriamente em qualquer área aqui, vai ter também 15 pixels. Tanto de largura quanto de altura. Umas medidas aqui a gente tem que ter em mente, tá? É que com 428 pixels a gente consegue ter ao total, tanto de largura quanto de altura, 28 quadradinhos. Então 28 posições possíveis aqui na horizontal, 28 na vertical. Só que como a gente tem essas, não é só numa coluna, né? É em todas as colunas e todas as linhas, a gente tem mais de 700 posições possíveis que a nossa cobrinha vai conseguir se movimentar. Aqui no Visual Studio eu vou redimensionar um pouquinho a nossa tela só para diminuir um pouco a área onde a gente vai trabalhar. A gente vai ter que alterar algumas propriedades do nosso formulário, tá? Como por exemplo, o text dele tá como form 1, a gente vai alterar para o nome do game. Vamos colocar Snake 2. Outra alteração que a gente vai fazer é alterar as propriedades de Minimize Box e Maximize Box, que é para a gente evitar que o usuário minimize ou maximize a nossa tela. A gente também quer evitar aqui que o usuário redimensione a tela. Então a gente tem no Form Border Style a opção de Fixate 3D, que evita que o usuário faça esse redimensionamento de tela. Aqui a gente consegue fazer porque a gente está na área de desenvolvimento, né? Mas depois que a gente executar o nosso game, ele não vai conseguir fazer esse processo de redimensionamento. Outro detalhe que a gente vai alterar aqui é a Start Position. A gente vai colocar no centro. Dessa forma, quando a gente iniciar o projeto, essa nossa telinha aqui ela vai nascer sempre no centro.
né? Não vai nascer mais para um lado ou mais para o outro, ela vai nascer sempre bem no meio da tela. A gente vai precisar também alterar o ícone do nosso game. Para a gente alterar o ícone, a gente tem que vir aqui em Icon e selecionar um ícone com essa extensão aqui, .ico. Eu já tenho uma cobrinha aqui para a gente inserir. Aqui a gente vai precisar também de alguns componentes gráficos, tá? Como, por exemplo, um painel, que a gente, inserindo aqui as iniciais, panel, a gente tem esse painel aqui. Esse painel vai ser a área jogável, digamos assim, da cobrinha, né? A gente vai ter toda a tela, mas aqui no topo vai ficar a pontuação. E a cobrinha ela vai andar só onde tiver esse painel aqui. Então eu vou inserir algumas medidas aqui. A medida total da nossa tela, tá? A gente vem aqui e altera o size. Ela vai ter 461 por 541. E o nosso painel é o que vai ter o 428 por 428. Deixa eu mudar aqui. Aqui é 461. Então aqui seria a área jogável, a gente tem o painel. Só vou deixar ele mais centralizado aqui. Aqui no painel a gente também pode alterar o tipo da borda, tá? Para deixar em Fixate 3D, para dar essa impressão de profundidade. Outra coisa que a gente vai precisar aqui é um label, que esse label vai ficar armazenando a pontuação em tempo real que o usuário tá tendo ali, conforme ele vai comendo a comidinha, né? Eu vou alterar a propriedade text para pontos 0, que ele vai ser o inicial, né? Quando inicia o jogo ele vai ter 0 pontos. E vou alterar também a borda, a fonte, né? Desse componente. Vou deixar como 16. Uma outra coisa que a gente vai fazer nesse componente é remover o auto size, que a gente quer poder redimensionar ele e não quer deixar com que ele fique com tamanho conforme o texto, tá? Então eu vou deixar dessa forma aqui. Eu vou pegar de uma borda até a outra. E eu vou também alterar para o alinhamento do texto ele ficar no lado direito. Então conforme for aumentando a pontuação, ele vai sempre ficar nesse limite aqui e vai crescendo para o lado esquerdo, né? Uma outra coisa que a gente vai precisar é um menu. O nosso menu, a gente vai utilizar esse menu strip. Com o menu a gente vai poder tanto iniciar o game quanto sair do game, tá? Então o primeiro botão aqui com o nome de menu ele vai ser só para expandir as outras opções de menu, que é iniciar jogo e sair. Em princípio esse menu strip a gente não vai alterar, tá? Vai ficar dessa forma. A gente pode só alterar o name dos componentes, tá? Aqui, que depois a gente vai achar de forma mais fácil. Aqui a gente pode pegar o menu inteiro, colocar o name como menu. Aqui esse label tá como label 1. A gente pode colocar LB de label pontos, botar pontuação. E aqui pode ser LB tela, por exemplo. LB não, PN, né, que é de panel. Tela. Um outro componente que a gente vai precisar aqui é um timer. Esse timer aqui, ele serve para a gente conseguir trabalhar com tempo, tá? Então, por exemplo, aqui ele tá um intervalo de 100 milissegundos, tá? Então, a cada 100 milissegundos, a nossa cobrinha que tá aqui, vamos supor que ela tá andando para a direita, tá? A cada 100 milissegundos ela vai andar um passo, né? Um passo para frente, vai sumir aqui. Ela não vai fazer só essa instrução, tá? Ela vai fazer várias instruções a cada 100 milissegundos. Uma delas é a cobrinha andar, a outra instrução é verificar se ela bateu nela mesmo, ela verificar se ela ultrapassou uma borda para começar a nascer na outra. Ela vai verificar também se o usuário colidiu com a comida, né? Se a cobrinha colidiu com a comida. Então, a lógica, todo o nosso programa, ela vai ser executada 100 milésimos por segundo, tá? Voltando aqui, a gente vai alterar também o nome desse timer. Eu vou deixar como frame.
frame dessa forma. E aqui a gente tem a nossa toda a parte gráfica, tá? Do que a gente vai precisar para montar o nosso game. A gente vai precisar também de algumas classes para organizar melhor o nosso projeto. A gente vai precisar de uma classe com name food, outra com nome de game, que vai ficar toda a lógica do game, e a outra com nome de snake, que vai conter todas as características e comportamento da cobrinha. Então vou criar essas classes aqui. Classe food, a classe game, e a gente também vai ter a classe snake. Aqui tá todas as classes que a gente vai precisar, tá? Vamos começar primeiro a implementar a classe food. Antes de implementar a classe food, eu quero vir aqui no depurar, em propriedade do snake, em recurso, eu quero inserir um recurso, eu quero inserir uma imagem, que é essa maçãzinha aqui, ó. Então a gente arrastando a maçãzinha para cá, a gente já consegue utilizar essa maçãzinha como recurso e vai ter ela disponível para usar ela como parte gráfica, como desenho da nossa tela, né? Então aqui vamos começar a implementar a nossa classe food, que basicamente vai conter todo o comportamento necessário para nossa comidinha, tá? O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar de uma propriedade de localização, onde a gente vai poder alterar x e y, tá? X e y é horizontal e vertical, da onde a nossa comidinha vai nascer. E a gente também vai precisar de um método para criar de fato ali a nossa comidinha. Para a gente conseguir utilizar essa localização em x e y, a gente vai utilizar a propriedade point, que a gente consegue armazenar tanto x e quanto y. Ele já tem essas duas propriedades internas. Então eu vou criar aqui um public point. O point ele está em outro namespace, então a gente tem que importar o system.drawing. Ele já ficou verdinho aqui. E eu vou colocar aqui locate. E o getSet para transformar numa propriedade. E o set dessa propriedade ela vai ser private, porque ela só vai dar para ser alterada dentro da própria classe food. As outras classes não terão acesso a setar um valor, né? Apenas a acessar o valor e pegar o valor que está atual de localização. E aqui o nosso método de criação, que vai criar a nossa comida em si, né? Eu vou colocar o nome desse método como createFood e ele vai ser do tipo void. Em princípio, todos os métodos que a gente criar para esse game específico, vão ser do tipo void. Aqui, para a gente conseguir gerar de forma aleatória a posição da nossa comidinha, a gente vai utilizar a classe random. A classe random ela gera números aleatórios. Então, se eu quiser que ela gere um número aleatório de 1 a 10, por exemplo, ela vai sortear o número de 1 a 10 e vai me devolver esse número. Então, a gente vai utilizar essa classe aqui, tanto para sortear o número no eixo X, quanto no eixo Y. Por exemplo, tá? Vamos supor que o número sorteado for 0, 0. 0 no eixo X e 0 no eixo Y. A nossa comidinha, ela vai nascer aqui na ponta. Como a gente trabalha com índice, o índice inicial ele é sempre 0, ele não é 1. Então, aqui é o topo e o lado esquerdo ele é 0. Aqui, por exemplo, ele é o 1 no eixo X e o 0 no eixo Y. Na verdade, ao contrário, ele é o X no eixo 1 no eixo X e o 0 no eixo Y. Né? É dessa forma que a gente trabalha com o index. Então a gente vai ter que ter isso em mente, tá? É bem importante que a gente saiba que sempre a posição inicial, aqui ao invés de ser 1, é sempre 0, tá? Então a gente vai precisar gerar um número entre 0 e 27. Esse número entre 0 e 27, ele vai abranger daqui até aqui, no eixo X, e também no eixo Y vai abranger tudo que a gente precisa, toda a área. Para a gente conseguir fazer essa geração, a gente vai utilizar aqui já o locate para passar esse valor, né? E a gente tem aqui já um método da classe random que faz isso, que é o next, e a gente só passa o intervalo de valores, né? Que é o 0 e 27.
Aqui eu vou dar uma vírgula para ele também fazer isso no eixo Y. Aqui a gente tem implementado então a nossa classe Food. Vamos implementar agora a nossa classe Snake. Ela é um pouquinho maior do que a nossa classe Food. A nossa classe Food ela só tem aqueles uma propriedade e um método. A nossa classe Snake ela é um pouco maior, tá? Na nossa classe Snake a gente vai ter também uma propriedade que vai armazenar o tamanho da cobrinha, o tamanho atual da cobrinha. E a gente vai ter a propriedade que vai armazenar a localização, só que em forma de array. Porque a comida nasce num lugar só, mas a cobrinha, como ela tem várias partes do corpo, ela pode ocupar, por exemplo, se o tamanho inicial for 5, ela vai ocupar 5 quadradinhos ao invés de 1. Por isso a gente armazena isso dentro de uma array. Então eu vou criar agora a nossa propriedade, as nossas propriedades, né, e os nossos métodos. Aqui também ele vai ser um private set, porque só essa classe vai poder alterar as informações dessa propriedade. E aqui a gente vai ter o point. Vamos realizar a importação, que nem a gente fez ali na outra classe. Informar, né, que é uma array. E a localização, essa aqui vai ser a nossa propriedade para nossa snake, tá? A gente vai precisar de um construtor para nossa classe. A gente faz da seguinte forma, inserindo o public e colocando o mesmo nome da classe, sem void, sem nada. Isso aqui já indica que ele é um construtor. O construtor, ele vai armazenar a posição que a posição máxima, né, que a cobrinha vai poder ocupar de espaço. Por exemplo, aqui se a gente contar os quadradinhos, como são 28 por 28, a gente tem uma soma de mais de 700 posições. Então a gente vai colocar aqui 28 vezes 28, que seria a largura vezes a altura. Esse valor aqui tem que ser passado em colchetes. E a gente, basicamente aqui a gente tem o construtor, tá? A gente vai precisar também de um método reset. Esse método reset ele vai ser chamado sempre que iniciar um novo jogo, onde vai ter os parâmetros iniciais, como o tamanho inicial da cobrinha, a posição inicial em que a cobrinha vai nascer. Então eu vou criar aqui o public void reset. Aqui do public void reset eu vou pegar e vou passar o tamanho inicial da nossa cobrinha, que eu vou colocar 5, é um tamanho que eu já testei e achei bom, mas vocês podem alterar qualquer coisa. Esse reset ele vai ser chamado aqui sempre que iniciar um novo jogo, por exemplo. Como o construtor ele é chamado sempre que a gente inicia a classe, então quando a gente instanciar essa classe aqui, já vai chamar o reset com a posição, com o tamanho sync, com a posição correta que a cobrinha vai nascer, tá? Como é que a gente vai fazer a cobrinha nascer no local que a gente definir? Eu vou criar um loop for aqui, onde a gente vai setar uma posição x e y para nossa cobrinha nascer da seguinte forma. Aqui eu vou criar uma variável local i, vai receber 0, enquanto i for menor que o tamanho da nossa cobrinha, né? A gente vai incrementar a nossa variável i. E aqui a gente basicamente vai ter que setar o local da posição atual, na posição, se ele tiver, por exemplo, aqui quando ele estiver na posição 0, que o loop vai de 0 até 4, né? Baseado no tamanho que a gente colocou. A posição 0 seria a cabeça e as outras partes seriam as partezinhas do corpo da cobrinha. Então a gente vai ter essa mesma instrução aqui, só que agora para alterar o y também. A gente vai alterar tanto, a gente vai setar, né, tanto a localização da largura da lateral ali, da horizontal, quanto da vertical. E aqui eu vou colocar como 12, que é bem no centro da tela ali quase. Então ela vai nascer num local bom. A gente vai precisar de um outro método aqui, onde esse método ele vai armazenar, ele vai executar uma função muito essencial, tá? Que é o método follow. Esse método follow ele vai fazer com que a cabeça e as outras partes do corpo umas sigam as outras, para a cobrinha não se separar, né? Então eu vou criar aqui um public
void também follow. E aqui vai conter a lógica, então, que vai fazer com que a cobrinha não se separe. Um lado não se separe do outro, por exemplo, a cabeça não se separe dos corpos. Aqui a gente vai ter também um for. Também a gente vai armazenar numa variável local i. Só que aqui ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Aqui a gente vai pegar o tamanho -1, né? Porque a gente está trabalhando com index. Enquanto o i ele for maior do que 0. E ao contrário do método reset, a gente vai decrementar, tá? A gente vai decrementar, porque como a cobrinha, vamos supor aqui, se a cobrinha está indo para o lado esquerdo, essa aqui é a posição 0, essa aqui é a posição 1, só que agora, conforme vai dar aqueles 100 milésimos de segundo, esse corpo ele vai ocupar o lugar da cobrinha, que é o 0, então o corpo vai ser o 0. Então a gente vai ter que passar aqui, a gente vai ter que fazer com que o local atual ele vá para o local, por exemplo, a primeira parte do corpo tome o lugar da cabeça e as outras partes acompanhem de forma sincronizada, né? Pra gente fazer isso é bem tranquilo também, é só fazer com que a localização i ela tome a localização também do i-1, que daí a gente vai ter essa lógica que eu expliquei. Então aqui a gente tem a nossa lógicazinha do follow, que vai fazer com que a cobrinha não se separe. Agora a gente vai criar aqui uns métodos para movimentar a cobrinha, tá? A gente vai criar 4 deles, que é para ir para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Então eu já vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, já para criar todos eles. Aqui tá basicamente a gente vai ter a lógica que vai fazer com que a cobrinha vá para cima e essa lógica também vai verificar se a cobrinha tocou no topo da tela, né? Esse do up, se ela tocou lá no topo, ela vai começar a nascer embaixo. A mesma coisa para o left, por exemplo, ela vai verificar se a gente está indo, ela vai validar, né? Vai mandar a gente ir para a esquerda e quando ela chegar no topo do lado esquerdo, ela vai nascer no lado direito. Então a gente vai implementar esses métodos que são bem parecidos um com o outro, tá? Todos os métodos eles vão chamar esse follow aqui para sempre tudo ficar de forma sincronizada, né? As partes do corpo e a cabecinha andarem junto. E a gente vai sempre trabalhar, tá? A gente sempre vai movimentar a cabeça, digamos assim, porque as outras partes do corpo a gente está fazendo já seguir aqui. Então a gente sempre vai mexer só na localização 0, que é a cabeça, porque o restante já está sendo seguido, né? A gente já criou esse método para uma parte seguir a outra. E aqui é bem tranquilo também, a gente vai só verificar se a cabecinha da cobra não tocou lá no topo. Então a gente também sempre vai verificar só a cabeça. Quando a gente estiver falando de altura e de largura, de vertical em si, né? Aqui a gente está falando de altura, mas quando a gente estiver falando de vertical em si, a gente só vai mexer no Y. E quando a gente falar de horizontal, a gente pegar o left e right, a gente vai estar trabalhando apenas com o X, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com Y. Esse trecho aqui, ele diz que se tiver lá no topo, ele vai começar a nascer embaixo, tá? Aqui a gente vai ter a lógica bem parecida mesmo. Aqui o down, a gente vai incrementar, né? Para fazer a cobrinha para baixo. A gente vai colocar maior que 27. E aqui a gente vai decrementar o 28, né? Para ele ir lá para a posição 0, por exemplo. Vamos pegar aqui o left agora. O left também é bem parecido, só que agora a gente vai trabalhar com o X, né? Que a gente vai trabalhar com o horizontal. Então eu vou alterar aqui o horizontal primeiro, deixar todos no eixo X, bem certinho. Aqui a gente vai validar se é menor do que 0. E vai incrementar o 28 dessa forma. Agora a gente vai fazer com right, onde a gente decrementa, né, o 28. O X a gente faz uma atribuição, ao invés de retirar, né, a gente inclui, a gente incrementa. E aqui a gente valida se ele é maior do que 27. Basicamente aqui a gente tem os métodos do Snake, né?
A gente precisa também, eu vou ir fechando aqui só para deixar mais organizado aqui, mais visível. A gente precisa também de um método para identificar se a nossa cobrinha comeu, né? Para ela ir aumentando. Então isso eu vou criar um método eat. Esse método aqui vai ser apenas para saber, ele vai ser chamado sempre que a cobrinha comer. E ele vai ser apenas para incrementar o tamanho da cobra. Então se a cobra tá utilizando 5 quadradinhos daquele da imagem e ela comeu, agora ela vai usar 6, por exemplo. Então ela sempre vai aumentando, tá? Então aqui está a nossa classe completa, tudo que a gente vai precisar de características aqui da cobrinha, a gente tem aqui. Hoje eu vou fechar aqui e agora a gente vai começar a trabalhar com a classe Game. Vou abrir a classe Game aqui. A classe Game ela é a mais complexa, digamos assim, ela é maior, é a que a gente vai ter mais implementações para fazer, tá? Aqui primeiramente a gente vai ter várias propriedades e variáveis para criar e atributos, né, fora aqui internos da classe. Eu vou começar criando aqui um keys. Esse aqui é um enumerador, tá? Ele serve para armazenar qual tecla que foi clicada. Então se ele clicar para a esquerda, a gente vai saber que ele tem que ir. Se ele clicar a flechinha para o lado esquerdo, a left, a gente vai saber que ele tem que ir para a esquerda. Então a gente vai armazenar uma direção. Vou colocar aqui em forma de propriedade. A gente vai ter também uma around. Aqui basicamente tá. A gente vai ter duas variáveis iguais, porque uma vai estar verificando para que lado ela está indo e a outra para qual a tecla que a gente apertou. Aqui, como no nosso formulário a gente precisou criar alguns componentes e a gente não vai mexer muito na classe onde está os formulários, onde está os componentes, a gente não vai conseguir acessar de forma simples esses, por exemplo, quando a gente quiser alterar a pontuação aqui do nosso game, a gente não tem esse LB pontuação que a gente criou. Né? Como é que a gente vai fazer para acessar? A gente vai passar como referência de lá da parte do formulário, lá da classe do form, a gente vai passar como referência para a classe game. Então eu vou criar aqui umas propriedades para a gente fazer isso. Aqui, essas propriedades aqui vão ser todas privates, tá? Eu vou criar com o mesmo nome lá. Podia ser com nome diferente, tá? E a gente também tem o nosso painel, né? Que eu botei como PN tela. Dessa forma. A gente vai precisar de uma variável local aqui para informar, para armazenar a pontuação, para ir incrementando a pontuação, né? Então vou colocar o ponto, ele vai iniciar com 0. A gente vai precisar também da nossa classe food, né? Então vou botar um private food. E também a classe snake, que é aqui que a gente vai trabalhar com a classe de comida e classe da cobrinha que a gente fez. Aqui a gente vai precisar de alguns atributos gráficos, tá? Eu vou criar eles aqui, são 3, e vou explicar o que são esses 3. Esse bitmap aqui é para a gente trabalhar com os pixels ali da tela, né? Para a gente ter esse controle. Então eu vou criar aqui um off-screen, onde ele vai definir o início da tela, o tamanho da tela, né? A gente também vai ter um graphics. Esse primeiro atributo aqui, a gente vai ter também o screen, mas esse primeiro aqui é para ele desenhar os componentes em si, e o outro que vai ser quase a mesma coisa, só vai alterar o nome aqui, ele vai ser para gerar a tela em branco, então isso sempre vai ser atualizado, tá? Ele sempre vai limpar a tela e renderizar uma nova posição de comida e de cobrinha. Caso a comida seja gerada, ela vai renderizar a nova posição de comida. Então vou botar aqui screen.
Aqui a gente tem, em princípio, tudo que a gente vai precisar, tá? A gente vai precisar de um construtor para o nosso game. Esse construtor ele vai ser vai ser especial porque ele vai ter alguns outros conceitos aqui que a gente não tinha visto antes, tá? Como, por exemplo, para a gente passar o valor como referência, a gente vai precisar passar essas informações como referência. E quando a gente atualizar essa nossa variável, essa nossa propriedade que a gente criou aqui, LB pontuação, essa pontuação vai ser refletida aqui no nosso formulário. Para a gente passar valor como referência, a gente bota aqui o ref na frente. Vou pegar o ref timer e vou colocar o nome como timer. Esse aqui pode ser qualquer nome, tá? O label, que vai ser a nossa pontuação, e o panel, que vai ser lá a nossa telinha, vai ser o nosso painel. Aqui a gente vai começar a atribuir os valores, tá? O nosso PN tela, ele vai receber o panel, ele vai receber a informação que foi passada lá do formulário e vai armazenar aqui. Isso vai ser para todos, tá? A gente tem também o frame, ele vai receber o timer, e a gente tem também lá o LB pontuação, que ela vai receber. Deixa eu ver aqui qual nome a gente deu. A gente deu o nome de label também, então vai receber o nosso label. A gente vai iniciar aqui a nossa variável que a gente criou lá, passando as medidas total da nossa tela, né, da parte onde a cobrinha vai ser desenhada, que é 428 por 428. E a gente vai iniciar as nossas classes, tanto Snake quanto Food. A gente vai setar uma direção inicial para a cobrinha iniciar andando, que vai ser para a esquerda. Então aqui a gente vai pegar o direct, receber o case.left, e o nosso around também ele vai receber essa direção para ficar tudo já sincronizado, né? Tudo indo para a esquerda quando começar. Aqui a gente tem o nosso construtor. O nosso construtor, então, ele está recebendo os valores lá da nossa tela gráfica, está criando as medidas certinhas da nossa tela, iniciando as classes tanto Food quanto Snake e setando uma direção inicial para a gente começar a andar com a nossa cobrinha. A gente vai precisar também de uma classe que vai ser Start Game, que ela vai ser chamada para iniciar o jogo. Também do tipo Void, Start Game. Esse Start Game aqui, a gente vai ter o seguinte trecho de código. A gente vai dar um Snake Reset, que é aquele método que a gente criou para nossa cobrinha. A gente também vai ter, como a gente vai estar iniciando o jogo agora, a gente vai ter que criar uma comidinha. A gente vai precisar, vamos setar aqui a direção também para deixar já no reset. Caso a gente não saia do jogo, por exemplo, a gente pode só iniciar um novo jogo e ele já vai pegar a direção correta. Vou pegar aqui o case.left. Aqui a gente vai iniciar os nossos gráficos. From image. A gente vai passar o nosso off-screen. E aqui também a gente vai ter que pegar a referência lá da nossa tela para dizer que quer que o jogo seja renderizado todo na nossa tela, naquele painel que a gente criou. Então a gente vai pegar o nosso screen, que ele vai receber o tela, pntela.createGraphics. Aqui a gente vai precisar dar um enable no nosso timer, para ele começar a rodar o nosso timer. Então vou botar aqui um enable, vai receber um true. Então quando começar o jogo, o nosso timer vai começar a rodar, e ele vai começar a rodar ali 100 milésimos por segundo, diversas vezes a nossa lógica. A nossa lógica toda, ela vai ficar dentro desse método aqui, que eu dei o nome de tick. Então cada tick, cada 100 milésimos, ele vai rodar tudo que tiver dentro desse código, tá? A primeira instrução que a gente vai colocar aqui é uma verificação para ver para que lado que a cobrinha está andando e para ver que tecla que o usuário apertou. Por exemplo, se a cobrinha estiver andando para a direita e o usuário apertar para a esquerda, não é um controle válido, tá? Se ela está andando aqui
na horizontal, ela só pode ir para cima ou para baixo. Se ele estiver andando para esse lado e ele tentar vir para cá, a gente não pode deixar, tá? Então a gente vai fazer essas validações agora. Eu vou criar aqui de forma assim mais visual primeiro e depois a gente inclui dentro da nossa condição, tá? Deixa eu pegar aqui. Pegar o around. For igual, por exemplo, se ele estiver indo para a esquerda, ele vai ter que ele não pode estar indo, tá? Então a gente vai ter que negar aqui essa condição, a direção dele para ele ir para a esquerda, ele não pode, a cobrinha não pode estar andando para a direita, por exemplo. Então aqui a gente já bloqueia essa lógica que eu expliquei na imagem, né? Isso aqui a gente vai ter repetidas vezes da mesma forma, tá? Aqui a gente vai colocar um ou aqui, dessa forma. Só ajeitar aqui. Eu vou organizar melhor pra gente conseguir entender, tá? Mas eu estou só fazendo umas cópias. Deixa eu puxar pra cá também. Eu vou colocar um último aqui. Pra gente conseguir validar todas as posições válidas. Aqui a gente tira o ou. E aqui a gente bota dentro já agora da nossa condição. O if. E a gente fecha o nosso if aqui. Então como é que a gente vai validar isso, tá? Aqui a gente vai ter que ir para os 4 lados, vai ter que validar os 4 lados. Então left, right, up e down. Aqui a gente vai pegar e vai validar, tá? Para ele poder ir para a esquerda, ele não vai poder estar indo para a direita. Para a gente poder ir para a direita, ele não vai poder estar indo para a esquerda. Para cima, ele não vai poder estar indo para baixo. E para ele para baixo, ele não vai poder estar indo para cima. Se tudo isso for válido, tá? Se uma dessas condições aqui, desse conjunto de condições, por exemplo, se essa linha aqui for válida, ou essa aqui for válida, ou essa aqui for válida, ou essa aqui for válida, a gente vai conseguir setar uma nova direção para nossa cobrinha, que vai receber a direção, e ela vai receber o around, que é a tecla que foi clicada lá no nosso game. Então aqui, basicamente a gente tem toda a lógica, né, que vai validar para onde a cobrinha tem que ir. Agora a gente vai criar aqui o movimento em si da cobrinha, né? Para onde que ela tem que ir, validando aqui dentro de um switch a nossa direção. Então, direction. A gente vai pegar aqui o case para validar. Vou pegar todos os lados possíveis também. E eu vou colocar os 4 lados possíveis aqui que a cobrinha pode ir. Right, up e down. Aqui é bem tranquilo, tá? A gente já criou toda a movimentação da cobra. Pra gente conseguir movimentar a cobrinha, a gente só vai ter que chamar o nosso snake. Ponto .left, nesse caso aqui, que é o método que a gente criou lá aquela hora. Aqui ponto .right. Aqui o ponto .up. E o ponto .down aqui embaixo. Então, com essa lógica aqui, como a gente já criou lá todo o comportamento da cobrinha dentro da própria classe da cobrinha, a gente consegue trabalhar de forma bem tranquila agora que a gente já tem tudo pronto, né? Então, esse texto de código aqui, ele serve só para movimentar a cobrinha. Agora, com toda a lógica aplicada, digamos assim, de movimentação, a gente vai precisar renderizar as informações na tela, né? Como é que a gente vai fazer isso? Sempre que for passado um tique do relógio, sempre que for passado 100 milésimo, ele vai colocar a tela toda branca e vai desenhar a cobrinha em outro local para ela fazer esse movimento aqui, né? Essa impressão de que ela está andando, né? Da seguinte forma. Então, a gente vai pegar então o bitmap graph e a gente vai botar um clear para ele limpar as imagens que ele criou com o bitmap. E a gente vai colocar um color, deixa eu ver, ponto .white. Esse color.white é para ele limpar os componentes que ele criou aqui com o bitmap, tanto a nossa cobrinha quanto a nossa comidinha. Aqui a gente vai ter um game over, uma variável só para ver se o jogo acabou ou não. Então se ela colidir com o próprio corpo, a cabeça colidir com o próprio corpo, ela vai ativar essa lógica aqui do game over.
vai ativar essa variável. Ela vai passar a variável para true, que inicialmente ela vai ser false. Outra coisa que a gente vai precisar fazer aqui é desenhar, né? A gente limpou o que tinha na tela antes. A gente vai utilizar essa mesma variável aqui para desenhar a comidinha. Isso tá. Ele vai ser... vai desenhar a comidinha no mesmo local em princípio, mas se precisar, ele vai gerar uma comidinha nova, vai gerar um novo local para a comidinha. A gente vai utilizar esse método de drawImage, porque a gente vai passar uma imagem. A nossa imagem que a gente passou aqui para dentro aquela hora como recurso, aqui para a gente acessar ela é bem tranquilo. É só acessar as propriedades aqui, properties.resource.food, que foi a comidinha que a gente criou. Aqui tá, a gente vai ter que passar a localização. A gente passa primeiro a localização e depois a medida da nossa comidinha. Então aqui eu vou passar o food.location. Esse primeiro location aqui, ele vai ser o x, o eixo x, que a gente vai multiplicar por 15, porque a gente está trabalhando de 15 em 15 pixels. A gente vai ter exatamente a mesma instrução. Exatamente não, né? A gente vai alterar aqui o y, para a gente poder criar ela, dar o valor dela também para o y de 15. E o tamanho também, né, de 15. Aqui, se a gente enxergar no nosso método, a gente passou a imagem, a gente passou a posição tanto em x quanto em y, e a gente passou as medidas de largura e de altura. Isso aqui a gente vai precisar também usar. Aqui a gente criou agora só a nossa comidinha, mas a gente vai precisar também usar para criar a nossa cobrinha, tá? A nossa cobrinha, ela vai ser um código bem semelhante a esse, tá? E eu vou criar um for aqui. Esse for é porque ele vai ter que criar cada parte do corpo da nossa cobrinha. Então, com for eu crio uma variável local i, atribuo, né, inicialmente a 0 e faço enquanto o i for menor do que o tamanho total da cobrinha, que é o snake.length. Aqui aquele private set que a gente criou aquela hora, ó, a gente não consegue setar um valor, a gente não consegue botar o snake length, por exemplo, igual a 10 aqui nessa classe. Ele não deixa, ele só deixa pegar o valor. Aqui então a gente vai pegar e vai incrementar o i. E aqui a gente vai fazer a nossa lógica, tá? Aqui tem uma verificação que eu quero fazer. Eu quero que a cabecinha da cobra ela fique com uma cor diferente, né, do que o restante do corpo. Então, para fazer isso, eu vou verificar se se o i, a posição do i é a cabecinha da cobra, que é a posição 0, a posição inicial, né? E o restante a gente sabe que é corpo. Então, eu vou deixar dessa forma. Eu vou copiar aqui esse método. Eu só vou fazer umas alterações. Aqui não vai ser uma imagem, ele vai ser uma bolinha que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar esse elipse aqui. E agora as instruções que a gente vai passar aqui são um pouquinho diferentes, tá? Aqui a gente tem que passar um pincel para desenhar essa nossa bolinha. Eu vou botar aqui um New Solid Brush. E esse pincel a gente tem que passar uma cor também. Essa cor eu vou passar ela em hexadecimal para ela converter para HTML, digamos assim. Então, para a gente fazer isso, a gente tem o color.translator e o from HTML. A gente passa a string, tá, dessa cor. A cabecinha eu quero que tenha cor preta, por exemplo. Eu vou passar o jogo da velha na frente e mais 6 diz que ele representa a cor preta, né? Aqui, onde é food, a gente vai criar o snake. Vai ser o snake.location. E o restante é tudo igual. Aqui, como a gente está trabalhando com o corpinho da cobra, que é uma array, a gente vai ter que passar a informação aqui do i, né? Não vai ficar cru aqui que nem tá o food. O food é só um local que ele vai nascer, mas o snake é uma array. Por isso a gente passa entre colchetes aqui a posição que a gente está criando. Que aqui ele vai criar dessa cor se for a posição 0. Mas se não for a posição 0, se for o corpo, por exemplo, aqui ele vai criar uma outra cor.
que eu vou utilizar essa cor aqui. Foi uma cor que eu já testei também. E essa cor aqui ele é um pouquinho mais clarinha que a cor preta. Então basicamente aqui a gente tem o desenho, né, da nossa cobrinha em si. Tanto da cabecinha quanto do corpinho da cobra. Só ajeitar aqui. E eu vou inserir aqui embaixo a nossa lógica para saber se a cabeça colidiu com o corpo. Né? Como é que a gente faz isso? Colocar aqui, colocar dois parênteses, eu já explico por quê. A gente vai ter duas condições aqui, tá? O snake.location na posição I, que é para verificar se qualquer parte do corpo ela colidiu com o snake.location na posição 0, que é a cabeça da cobra, né? E também o nosso I ele tem que ser maior do que 0, porque se não tiver essa instrução ele vai identificar que a cabeça está batendo na própria cabeça, né? E a gente não quer essa regra, a gente só quer que o jogo finalize, que dê o game over, se a cabeça bater na primeira parte do corpo, por exemplo. Mas não, a cabeça sempre vai estar no mesmo local que a cabeça. Então a gente tem que remover essa condição, digamos assim, para ele não validar essa condição. E isso a gente remove de forma bem fácil, que essa condição ela só vai ser validada se o I ele for maior do que 0. Né? Aqui a gente vai passar o game over, aquela variável local que a gente criou do game over, a gente vai passar para true, para indicar que o game over aconteceu. E aqui a gente vai começar a verificar as colisões agora, tá? O nosso laço fora que ele termina aqui. Esse laço aqui é só para criar a imagem, verificar se deu game over. Se não deu game over, se ele não passou o true aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente já vai criar aqui, se der game over, por exemplo. Se o game over lá ele chegar aqui e for true, a gente vai criar um método aqui embaixo. Aqui. E o nome desse método ele vai ser game over. Então, deixa eu passar aqui. Se ele deu game over, ele vai chamar esse método. Esse método vai ter as instruções aqui para o fim de jogo, né? Antes aqui, a gente vai ter que verificar a colisão, né? Para verificar se ele colidiu com a comidinha. Aqui eu vou criar um outro método, também void. Vai ser check collision. Esse check collision ele vai servir para verificar se ele colidiu com a comidinha. Então vou colocar aqui nosso check collision para a gente executar isso antes do game over. E a gente precisa também resetar o off-screen, né? A gente tem que passar o screen graphic para 0 para ele iniciar a posição da tela ali, resetar, digamos assim, para ele voltar lá para o topo. Né? Como é que a gente faz isso? A gente pega o screen graphic que a gente criou, a gente vai criar uma imagem nele e vai passar, deixa eu pegar aqui o draw image, e vai passar o nosso offset para ele na posição 0 e 0, que é a posição lá do topo esquerdo, né? Então aqui a gente tem toda a nossa lógica de update, né? Aqui contém toda a instrução que vai ser rodado 100 milésimos, em 100 milésimos por segundo ali todas as vezes enquanto o tick estiver ativo. Para a gente checar a nossa colisão, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai verificar se a cabecinha da cobra colidiu com a comida. Então o snake.location na posição 0, que é a cabecinha, né? For igual food.locate. Aí só lembrando que o food.locate a gente não precisa colocar aqui a posição 0, porque ele é um array, é uma posição única, ele só tem um local onde pode estar, né? Se a cabecinha da cobra colidir com a comida, a cobrinha vai se alimentar. A gente já criou um método para isso. Outra coisa que vai acontecer aqui, a gente vai ter que criar uma nova comidinha, né? Porque aquela sumiu ali, a cobrinha comeu. A gente vai ter que incrementar a pontuação, tá? Eu vou colocar de 9 em 9, mas pode ser de 10 em 10 aqui, caso vocês queiram. E a gente vai ter que pegar o nosso lb pontuação, ponto text, e passar o valor, um novo valor, né? Onde é 0 agora, vai ser, deixa eu passar em maiúsculo aqui, pontos. O pontos vai ser concatenado com a nossa variável que vai estar contando ali os pontos do usuário, né? E a gente tem também a nossa lógicazinha do game over, que ela é bem tranquila também. A gente tem que, primeiramente, antes de tudo,
a gente vai parar o nosso contador ali, o nosso timer, com enable igual a false. Outra coisa que a gente vai fazer é limpar da memória as partes gráficas que a gente desenhou. A gente utiliza o Desponse para isso. Tanto do bitmap quanto do screen, a gente vai fazer isso. A gente também vai pegar a pontuação e colocá-la como 0 de novo, porque deu game over, né? Então vamos botar aqui o 0. E por último a gente vai botar uma mensagenzinha de game over. A gente tem já uma classe que faz isso, tá? Sagebox.show game over. Então aqui a gente tem toda a nossa classe implementada, a nossa classe game. A gente vai precisar fazer as conexões lá no nosso formulário, né, para ele conseguir acessar a nossa classe game. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem um construtor já da nossa classe form e a gente vai começar a mexer no construtor, tá? Vindo aqui no formulário, a gente pode, deixa eu ver aqui, apertar o F7 e ele já abre o nosso construtor. Aqui no construtor, a gente vai iniciar o nosso game, tá? Eu vou criar primeiro a nossa variável de classe aqui. E a gente vai iniciar o game aqui embaixo. Esse new game, tá? Ele vai receber alguns parâmetros, tá? Como time. E a gente também tem que passar como ref, como referência. Que vai ser o frame. A gente também vai passar o label da pontuação. E a gente também vai passar o nosso painel, que é o tela, né? Aqui a gente já está passando os valores lá para o game e eles já vão poder ser manuseados lá pela classe game. Aqui a gente acessando o nosso menu e dando um clique duplo no sair, por exemplo, a gente acessa o evento clique, né? Quando clicar no sair, o que a gente quer que aconteça? A gente quer dar um application.exit para ele fechar o programa. Aqui no nosso iniciar, a gente quer iniciar o game, né? Para a gente iniciar o game, a gente precisa só chamar o método lá do game.start. A gente tem também que pegar a lógica do jogo, né? Fazer com que ele fique rodando. Para a gente pegar esse evento, a gente vem aqui no frame, dá 2 cliques, ele inicia o evento tick, né? Que ele vai ser rodado 100 milésimos de vezes ali por segundo. Para a gente iniciar o nosso tick, a gente só chama o nosso game.tick. Ele vai acessar lá o nosso método tick, que vai ser essa instrução inteira aqui. Então, cada 100 milésimos de segundo ele vai rodar toda essa instrução aqui. E a gente também precisa criar os nossos eventos de teclado, né? Para fazer isso, a gente clica no nosso formulário, vem em propriedades, nesse raio aqui são os eventos, e a gente vai vir aqui no evento keydown. A gente tem o keypress e o keyup. O keypress é quando tu mantém a tecla pressionada, e o keyup é quando tu solta a tecla, mas a gente quer utilizar o quando tu pressiona a tecla. Quando tu aperta para baixo, ele vai criar o evento keydown. Então a gente vai botar o nome aqui de clicado, por exemplo, e vai fazer umas validações, tá? A gente precisa saber se ele clicou pro lado esquerdo, pro direito, para cima ou para baixo. Apenas essas teclas são possíveis no nosso game. Então a gente vai verificar aqui se o e.keycode for igual a case.left, ou deixa eu copiar essa instrução aqui. A mesma coisa, só que ponto .right, mesma coisa ponto .up e a mesma coisa ponto .down. Então qualquer uma dessas instruções aqui, se for verdadeiras, ele vai passar lá para o nosso game around a posição que a gente clicou. Vai receber o nosso e.keycode. Então aqui a gente tem já também interagindo. Aqui a gente vê que todos os nossos componentes aqui, eles interagem lá com a nossa classe game, né? Aqui na inicialização ele já inicia a nossa classe. No botãozinho iniciar ele inicia o game. Aqui no frame ele dá o tick do game, ele faz o game rodar de fato. A gente tem o evento que verifica as teclas. E a gente também tem a opção de sair, né? Então vamos rodar aqui. Aqui eu tenho que ajustar aqui que eu acabei apertando. Deixa eu remover esse espaço. E vamos executar agora.
Vindo aqui no menu iniciar jogo, a gente já tem a nossa cobrinha. Então conforme ela vai se alimentando, a pontuação lá em cima ela é alterada. E a gente consegue atravessar também de um lado ou outro a tela de qualquer um dos lados, né? Agora a gente vai testar o Game Over. Eu vou colidir. E ele deu Game Over e zerou o game aqui. Se a gente vem aqui em iniciar de novo, o jogo recomeça com a pontuação. Aqui tem um errinho, a gente vai ter que zerar também lá no game. Então aqui, quando o nosso ponto for zero, o nosso ponto aqui também, a nossa variável de pontos, ela também vai ter que ser zero. Dessa forma. Então vamos testar. Pegar a maçãzinha. E agora se a gente colidir e iniciar de novo, quando a gente pegar a primeira maçã, ela tem que começar no 9 pontos de novo. E perfeito. Então esse aqui é o joguinho que a gente criou na aula de hoje.